Paz do Senhor, os irmãos. Deus abençoe a tua vida que está assistindo esse vídeo. Onde Jesus está, alguma coisa acontece mesmo. Gostaria de deixar um texto, compartilhar com os irmãos, para o seu elevo espiritual em nome de Jesus. Está registrado aqui no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 5 e o versículo de número 6. Diz o texto sagrado assim: Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para o afligirmos, e te daremos cada um 100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado, para poder te afligir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, o texto aqui é muito claro. Nós podemos trazer aqui a expressão: em que consistia a grande força de Sansão. Quem é que não conhece a história deste homem notável? Não sabemos a sua altura, não sabemos a sua estatura, não sabemos a sua força física sem a presença de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus separou ele no ventre da mãe dele, uma mulher estéril, e Deus prometeu que ele seria nazireu de Deus para a glória do nome do Senhor. Ele seria um homem separado, um homem consagrado. Segundo a Bíblia diz em Números capítulo 6, nós temos ali a lei do nazireado. Sansão, ele não poderia passar navalha na sua cabeça, e deveria cumprir alguns requisitos para que sempre o Senhor pudesse estar com a presença dele sobre a vida de Sansão. Quando nós falamos deste homem, é bem notável que este homem é conhecido por ter colocado fogo na seara dos filisteus. Este homem, uma certa feita, ele pegou uma queixada de jumento, de aproximadamente 23 centímetros, pesando meio quilo, e ele matou mais de 1000 homens com o poder de Deus sobre a vida dele, com o Espírito de Deus sobre a vida dele. Verdadeiramente Deus levantou este homem para fazer obras extraordinárias, mas devido à sua fraqueza por mulheres, esse homem se desviou por um caminho que não era o caminho da perfeição de Deus. Nós vemos que o livro de Juízes, ele forma o elo histórico deste livro que eu disse agora de Juízes, até o livro de Reis, do período dos reis. Nós vemos de Josué ao livro dos reis, nós vemos que Deus levantava homens periodicamente, com capacidade, por vezes era conhecido e aclamado pelo povo, e essa capacidade por vezes ela vinha do alto, com o poder de Deus sobre a vida daquele homem, e aquele homem ele estava ali para quê? Para julgar, para liderar aquele povo, que no momento estava agora sem uma liderança. Sansão julgou a Israel pelo menos por 20 anos, e poderia ter julgado muito mais, mas devido à sua desobediência, devido às suas faltas, a história dele foi interrompida. Nós vemos que agora uma mulher, Dalila, se aproxima dele, e esta mulher, ela foi subornada, e alguns governantes se aproximaram e disseram a ela, segundo o texto e outras bíblias, cada governante prometeu: vou te dar 13 quilos de prata, se você descobrir qual é a força de Sansão. Todos os inimigos de Sansão desejavam saber qual era o motivo da sua força. Para aqueles que conhecem a Bíblia hoje sabem, mas aqueles que estavam naquela época não sabiam qual era o motivo da força de Sansão. Então, além desse suborno que ela recebeu, Sansão dá pelo menos 3 dicas a ela e diz: olha, se você amarrar as minhas tranças, se você me amarrar com cordas novas, todo aquele aparato para que ele fosse preso. Mas, meu amado irmão, tudo que ela fez para prender aquele homem, ela não conseguiu. Por quê? Porque Sansão tinha o Espírito de Deus para a glória do Senhor. Eu quero dizer para a tua vida, quando você tem o Espírito de Deus na tua vida, não tem corda que te amarra,
Não tem nada que para diante de você quando você tem o Espírito de Deus na sua vida. Mas prosseguindo, de tanto ela insistir, ele sentiu angústias de morte. E naquele momento ele abre o coração, ele declara o coração: olha, você quer saber o motivo da minha força? O motivo da minha força é porque eu sou nazireu de Deus, eu sou separado, na minha cabeça não pode passar navalha. Meu querido irmão, ela colocou aquele homem sobre os seus joelhos e rapou as suas 7 tranças de todo o seu cabelo. É dito, aleluia, que ela chama os filisteus: olha, agora eu consegui verdadeiramente saber qual é o segredo da força de Sansão. Vieram aqueles homens. O mais triste dessa história, Sansão não sabia que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele. Quantas pessoas falam no nome de Deus, quantas pessoas glorificam a Deus, mas ainda não sabem que o Espírito Santo não está mais na sua vida. Será que seria essa a sua situação hoje, meu irmão? Será que o Espírito de Deus ainda está na tua vida? Será que você ainda é forte o bastante para vencer os seus inimigos? Ou você pensa que Deus ainda está com você, mas Deus já te abandonou? Mas prosseguindo a história, meu amado irmão, aquele homem, amarraram ele com cadeias de bronze, aquele homem arrancaram os 2 olhos dele e colocaram ele moendo, ou seja, usando uma máquina, andando para um lado, somente em uma direção. Assim é a vida de quem perde a comunhão com Deus, assim é a vida de quem para de santificar. Ele fica cego, ele perde a visão. Ele também, meu amado irmão, só anda em uma direção. E ele, aleluia, está amarrado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero lhe dizer, meu amado irmão, aleluia, se você é uma pessoa que tinha comunhão com Deus, santificava a Deus, é tempo de você voltar a santificar para a glória do nome do Senhor. Sansão, vendo a situação que ele vivia, em toda a glória que ele vivia terrena, aleluia, ele chegou ao reconhecimento. O cabelo da sua cabeça voltou a crescer, aleluia, e para a glória do nome do Senhor, Deus permitiu a ele dele vingar dos seus inimigos. Quando foi ele apresentado lá no templo de Dagon, as pessoas estavam rindo dele. Olha aqui, Dagon nos entregou os nossos inimigos. Quantos estão zombando daqueles que não têm mais a presença de Deus? Mas se você voltar a santificar, pode acontecer com você como aconteceu com Sansão. Ele se desprendeu a uma coluna esquerda, a outra direita. Havia mais de 3.000 pessoas sobre o telhado. Sansão disse ao Senhor: lembra-te de mim, Senhor. Eu lembro. Quem é você? Eu sou Sansão, aquele que santificava. O que você quer? Eu quero a minha força de volta, eu dou de volta. Para quê? Para me vingar dos meus inimigos. Todos aqueles morreram, mas o triste da história, Sansão morreu também. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que a história de Sansão poderia ter prosseguido, ela poderia ter continuado, não 20 anos, mas 40 anos. Mas por que parou, pastor? Porque ele deixou a comunhão com Deus de lado. Meu amado irmão, ainda que você perca tudo nesta terra, mas não perca a presença de Deus na sua vida. Nós vemos aqui, queridos irmãos, outra grande verdade. Naquele momento, Deus devolveu a força, todos morreram. Mas eu chego aqui a uma conclusão para você entender essa mensagem que será aplicada na sua vida. Pastor, Deus pode me devolver a força? Pode, mas talvez a sua história pode encerrar. Sabe onde a história de Sansão encerrou? Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32. E ali está na galeria dos heróis. Talvez, meu amado irmão, se você não tem mais comunhão e não tem mais força, o seu nome será lembrado por algumas pessoas. Aquele ali foi um homem forte, aquela ali foi uma mulher guerreira, vencedora, mas hoje não tem mais a presença de Deus. Deus permitiu a força voltar para Sansão, mas não permitiu ele estar vivo para contar a história. Então, meu amado irmão, em nome de Jesus de Nazaré, tome este ensino para a sua vida, aplique esta palavra no seu coração, continua em comunhão, continua santificando. Se o Espírito de Deus está sobre a tua vida, não perca ele por nada. Cuidado com quem você declara e abre o seu coração, porque segredo de Deus é entre você e Deus, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, a sua história não pode terminar numa galeria,
A sua história, aleluia, ela tem que terminar no meio do povo de Deus e no arrebatamento da igreja para a glória do nome do Senhor. Meu querido irmão, fica firme em nome de Jesus de Nazaré. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Seja edificado e consolado, e que Deus te abençoe e te guarde para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.